Boa tarde a todos. Nós estamos então hoje dando início às atividades do Polo do IEA de Ribeirão Preto, e é uma data alegre por a gente estar iniciando as atividades, mas ao mesmo tempo triste, porque ontem nós tivemos o falecimento do professor César Ades, que está projetado aqui, e que foi nosso diretor de 2008 a 2012. Ele sofreu um acidente, teve morte cerebral e veio a falecer, sendo enterrado ontem, então. E antes de dar início aos trabalhos, eu queria, em meu nome, em nome do vice-coordenador do Polo IEA, externar os nossos sentimentos, as nossas condolências à família pela perda do nosso ex-diretor. E eu queria pedir a todos que ficassem em pé, a gente observasse um minuto de silêncio. Muito obrigado. Bem, a vida continua, né? Eu tenho certeza que se o professor César estivesse entre nós, era isso que ele teria feito, quer dizer, manter o IEA no seu curso, manter as atividades do IEA, e obviamente com os devidos respeitos, mas isso sempre esteve na agenda dele. Nós temos uma agenda de programação que eu queria colocar para vocês. Esse mês, depois da palestra de hoje, nós vamos ter no dia 21 uma palestra do professor Ronald Schellert. Ele é do CBPF, trabalha com física das altas energias, e ele também é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física. No dia 21 ele vai estar aqui conosco falando então sobre os problemas que tem as físicas das altas energias, esses grandes aceleradores. Acho que vai ser uma palestra muito interessante, e a gente teve várias pessoas que já se inscreveram. Como esse é um assunto que mexe com os fundamentos da ciência, interessa desde físicos, obviamente, até pessoas de outras áreas. Então, pediria que nos ajudasse a divulgar. No dia 26, a gente vai ter uma segunda-feira, dia 21, acho que é uma quarta ou quinta? Quarta-feira. E dia 26 é uma segunda-feira, nós vamos ter uma palestra com o professor Luiz Eugênio de Mello. Ele está hoje no Instituto de Tecnologia Vale, da companhia Vale do Rio Doce. O Luiz Eugênio é um médico especialista em epilepsia e que, de repente, vai trabalhar na Vale do Rio Doce, né? Que coisa é essa, tá certo? Então, eu pediria a todos que divulgassem também, mas ele está numa missão hoje importante, que é essa de fazer pontes entre a companhia Vale do Rio Doce, que é uma das, acho que a segunda maior empresa do Brasil, né? Depois da Petrobras, e a academia, montando então esse estudo de tecnologia. Então, pediria a todos que nos ajudassem a divulgar. Então, hoje a gente tem a satisfação de receber o professor Newton La Scala, que é aqui da Unesp Jaboticabal. E o professor Newton, ele é físico e tem trabalhado com questões climáticas, né? Como é que o carbono, essas coisas todas aí impactam. Então, o nosso título da palestra dele está dado aí, né? E para nós é uma grande alegria ter o Newton de volta aqui. Ele já esteve em outras ocasiões no campus, no departamento de física, e hoje então ele está interessando uma comunidade maior. Eu estava explicando ao Newton que, embora a gente não tenha uma presença tão maciça nessa sala, nós já temos cerca de 130 pessoas conectadas online assistindo a palestra dele, né? É um sinal dos tempos da virtualidade. Então, queria ao mesmo tempo, de certa maneira, me desculpar, mas tenho certeza que a qualidade aqui presente supera muito a qualidade, tá?
Então, a qualidade supera muito a quantidade. Então, Nilton, muito obrigado e passar a palavra a você. Bom, professor Bafa, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder vir aqui na USP Ribeirão Preto, quando eu tenho amigos, e para mim é como se fosse uma segunda casa, né? Então hoje eu fiquei muito feliz pelo convite, então logo que o professor Bafa pediu que eu viesse apresentar alguns resultados nossos mais recentes, eu não tive dúvida em aceitar. O título da palestra ele tem a ver com pesquisas na Unesp de Jaboticabal. Assim. Ele inclusive está baseado num projeto temático que nós coordenamos e tem a colaboração de outros professores, o professor José Marques Júnior, o professor Afonso Lopes e o professor Eugênio Tadeu Pereira, e o envolvimento de vários estudantes de graduação, mestrado, doutorado. Eu fiz uma compilação para tentar dar uma mensagem um pouco mais coerente, tá certo? Mas, na verdade, os estudos nossos, eles envolvem aspectos diversos da emissão de CO2 do solo, em áreas agrícolas especialmente, tá certo? Como, por exemplo, como essas emissões variam no espaço, né? A variabilidade espacial delas, os modelos de variabilidade espacial, incluindo a anisotropia, onde a gente usa a técnica das fractais para estar fazendo esses estudos de anisotropia na emissão de CO2 do solo. A relação da emissão com propriedades do solo, alguns resultados desses eu vou mostrar aqui nessa apresentação. Tá certo? Como a emissão ela é impactada pelo manejo, né, de uma forma geral, e aí eu incluo especialmente o preparo do solo, tá certo? Que é um outro aspecto que a gente tem estudado muito, já faz muitos anos, faz uns 15 anos mais ou menos que a gente tem essa linha de pesquisa. Tá? Bom, mas nessa apresentação em especial eu vou começar falando de uma coisa mais macroscópica, porque recentemente, muito estimulado até por Eduardo, que está hoje presente aqui, Figueiredo, nós iniciamos outros estudos de inventários de emissões, tá certo? Onde a gente consegue inventariar e fazer um levantamento de quais são as principais fontes de emissão e também possíveis sumidouros, tá certo? De carbono, tá certo? Vou entrar um pouco nessa questão do sequestro de carbono, nessas áreas agrícolas, e relacionando sempre com os nossos resultados de campo. Então, vai ter uma parte mais de inventário e uma outra parte mais de resultado de campo, tá certo? Eu posso até fazer uma pequena parada no meio, nessa transição, só para deixar claro o que seria uma parte e outra, para ver, se quiser, inclusive para os presentes, imagino que para quem está assistindo não é possível, mas para os presentes haver algumas perguntas, tá certo? Então, eu vou falar primeiro sobre essa questão da mitigação das mudanças climáticas. Tá certo? Então, quando você se refere à mitigação de mudanças climáticas, você pode atuar em setores diversos. Tá certo? No setor de transportes, setor residencial, industrial, e existem diversas tecnologias, técnicas e mudanças, até mesmo pequenas mudanças no hábito que acabam resultando em emissões diminuídas, tá certo? Nos setores diversos. Tá certo? Mas o nosso enfoque principal é para a agricultura. Então, essa figura que está aqui, ó, né, ela é do último relatório do IPCC, o relatório específico 3 de mitigações. Ela trata justamente sobre o potencial de mitigação para 2003 dentro da agricultura devido a algumas atividades principais agrícolas. Tá certo? Então, você tem aqui, né, esse potencial de mitigação para 2030 em megatoneladas de CO2 equivalente por ano, tá certo? Então, só para atualizar, essa questão do CO2 equivalente ocorre porque quando você considera esses três principais gases de efeito estufa, CO2, metano e óxido nitroso, você pode converter tudo para CO2 equivalente. Quer dizer, 1 kg de metano lançado para a atmosfera, ele amplia o efeito estufa natural, ou já ampliado, tá certo? Como queiram, ele amplia em 21 vezes aquilo que seria em CO2, tá certo? Então ele corresponde a 21 kg de CO2, equivalente a isso. E no caso do óxido nitroso, 1 kg de óxido nitroso lançado para a atmosfera, ele corresponde aproximadamente, em termos de ampliação do efeito estufa, em 310 kg de CO2. Então tudo é convertido para CO2 equivalente, e aqui está o potencial de mitigação em alguns setores diversos aqui, em algumas atividades diversas da agricultura. Por exemplo, poderia citar duas aqui, tá certo? Na questão do manejo nas áreas plantadas com arroz, especialmente aquelas áreas alagadas, ou se não no gado, na criação do gado, tá certo? Você tem um potencial aí, que eles estão apontando para 2030, da faixa de mitigação, de diminuição de emissões com relação a 2005, tá certo? Em 200 megatoneladas de CO2 a menos por hectare, por ano, tá certo? Nesses dois setores, por conta justamente de
possibilidade de você ter emissões reduzidas nesses setores, tá certo? Mudando certas práticas, aproveitando os resíduos e tudo mais, tá certo? Agora, eu queria chamar a atenção, e você tem aqui em outros setores, mas eu queria chamar a atenção para esses aqui. Isso aqui está mais relacionado com o solo, tá certo? Em áreas agrícolas, e o CO2 também. Tá certo? A maior parte do potencial de mitigação na agricultura, as emissões na agricultura, no setor agrícola, a maior parte elas estão relacionadas a metano e óxido nitroso. Tá certo? Metano muito proveniente da pecuária, plantações de arroz, e óxido nitroso certamente relacionado ao uso de fertilizantes sintéticos. Tá certo? Porém, o grande potencial de mitigação ele está no CO2, ele é apontado aqui porque ele está no solo. Tá certo? A gente consegue fazer algumas projeções que pequenos aumentos nos estoques de carbono do solo seriam muito vantajosos em termos desse balanço de emissão de gases de efeito estufa em áreas agrícolas. Tá certo? Então, a apresentação ela vai entrar muito em cima disso. Tá certo? Pra vocês terem uma ideia, 1 hectare, que é 100 por 100 metros de áreas agrícolas, né, em 30 centímetros, meio metro, ele pode chegar ali 50 toneladas de carbono. Então, mudanças no uso da terra, pequenas mudanças, às vezes mudanças assim, usando-se com a mesma cultura, mas pequenas modificações no uso da terra podem causar aumentos ou perdas significativas nos estoques de carbono do solo, e isso impacta muito em termos no balanço da emissão. Tá certo? Então, primeiro, né, como eu já havia dito, eu vou começar a falar sobre alguns estudos recentes de inventários de emissões de gases de efeito estufa em áreas de cana-de-açúcar do Brasil. Tá certo? Então, essa é uma foto, né, que alguns podem ter visto aí, inclusive pela região, tá certo? Porque o que tem ocorrido recentemente, aqui, tá? Inclusive, mas também muito mais agora fora do estado de São Paulo, é a conversão de áreas de cana de açúcar que foram colhidas sobre o regime de queima, colheita manual, tá certo? Para uma cana que é colhida na forma mecanizada, tá certo? E a gente chama isso de cana crua. Tá? Então, esse termo cana queimada e cana crua eu vou me referir ao longo da apresentação, tá certo? E como tem alguns slides que estão em inglês, burned harvest e green harvest. Tá certo? Green harvest seria cana crua. Tá certo? Bem, nesse caso, quando você converte uma cana queimada para cana crua, tá certo? Você basicamente muda, né, a colheita, o sistema de colheita manual sob queima, tá certo? Para um sistema mecanizado, mas existe uma coisa importante, sobra sobre a superfície do solo, no geral, tá certo? É uma opção que é comum, e vocês conseguem ver aí na estrada, uma grande quantidade de palhada na superfície, pode chegar a 12 toneladas por hectare, 15 toneladas por hectare. Então, para vocês terem uma ideia, só na forma de palha, na superfície do solo, quando você tem, né, a colheita sob queima, na cana crua, tá certo? Pode chegar a ter da ordem de 6 toneladas de carbono, equivalente de carbono na palha. Tá certo? Bom, eu vou afirmar e depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes, tá certo? Essa questão do balanço de emissão de gases do efeito estufa. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês o seguinte, que na cana crua, tá certo? Você tem um sistema que é mais mecanizado, tá certo? Então eu quero lembrá-los, né? Usa-se mais diesel, tá? E você, no geral, quando você converte da cana queimada para cana crua, há uma queda na produtividade nos primeiros anos, e o que ocorre é que, no geral, as pessoas aplicam doses de fertilizantes nitrogenados sintéticos um pouco superiores. Então, para vocês terem uma ideia aqui, pelo balanço que nós fizemos, eu vou mostrar depois com mais detalhes os números, eu estou colocando aqui 223,8 litros versus 147,7 litros, isso no cenário que nós aplicamos de cana crua e queimada. Então, a cana crua usa um pouco mais de diesel. Ali, 112 versus 88 quilos de nitrogênio na forma de fertilizante sintético por hectare ano, quando compara os dois. Porém, né, temos sempre que lembrar, no caso da cana queimada, como possível fonte de emissão de gases de efeito estufa, você tem a queima do próprio canavial, tá certo? E a queima daquela palha que fica sobre a cana, que isso é uma grande fonte de emissão, tá certo? Especialmente CO2. Porém, o CO2 nos inventários, esse CO2 emitido pela queima agrícola, ele não é considerado, porque considera-se que esse CO2 depois vai ser puxado pela própria cultura quando em crescimento. Quer dizer, então, no caso da atividade da queima, na cana queimada, você tem ali que considerar somente, né, quando você está considerando os 3 principais gases de efeito estufa, a emissão desses 3 possíveis fontes, o metano e o óxido nitroso. Então, o que acontece? Né? Você está passando de um sistema em que você queima e você lança grandes quantidades de CO2 para a atmosfera, mas, né, na prática, nos inventários não se considera, porque depois a cultura puxa esse CO2 de volta e entra com um sistema mais mecanizado, tá certo? Que é um sistema que usa mais diesel, né? Coloca mais fertilizante sintético.
Então você tem que tomar muito cuidado, certo? Essa questão do balanço de emissão de gases de efeito estufa, quando você leva em conta todas essas fontes, eu vou mostrar agora aqui para vocês, certo? Ela passa meio raspando. Entendeu? É uma coisa que é interessante de ver as várias opções e é isso que eu vou discutir um pouco mais. Tá certo? Então, pelos nossos cálculos, eu vou mostrar as coisas com um pouco mais de detalhes depois, as entradas que nós utilizamos e quais são as fontes que nós utilizamos também, que consideramos. E esse é um resultado de Figueiredo, tá certo? Do Eduardo, a gente já publicou. Nós teríamos aí, numa conversão como essa, de cana queimada para cana crua, nós passaríamos ali emissões na parte agrícola, tá certo? Na produção agrícola, nós passaríamos aí de uma emissão total de 3.104 quilos de CO2 equivalente por hectare ano, tá certo? Para algo próximo de 2.793 quilos de CO2 equivalente por hectare ano. Ou seja, você teria uma redução nessas emissões na ordem de 311 quilos de CO2 equivalente por hectare ano, numa conversão dessas de cana queimada para cana crua, tipicamente, nos cenários que depois eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Agora, vou colocar um detalhe a mais, tá certo? Que é a questão do sequestro de carbono do solo. Como eu disse para vocês, nessa conversão, tá certo? De cana queimada para cana crua, uma coisa bastante significativa é que sobre a superfície do solo fica uma massa grande de palha todos os anos, tá certo? Que pode chegar o equivalente a 5.000 quilos de carbono facilmente, tá certo? Você está falando aí de 12 toneladas de palha, isso corresponde a aproximadamente uns 5 toneladas de carbono, 5.000 quilos de carbono. Então nós estamos supondo aqui que nessa conversão do canavial sob queima para cana crua, vai haver um sequestro, um acúmulo a mais de carbono na faixa de 320 quilos por hectare ano, e depois vou mostrar para vocês de onde que esse número vem, tá certo? Porque que a gente acredita que esse número pode ser um número real. Tá certo? E esse número leva em consideração algo muito inferior do que o que fica de palha na superfície, que é da ordem de 5.000 quilos, tá certo? Bom, 320 quilos de carbono é o equivalente em termos de CO2, associado a esse carbono que foi puxado pela planta, da ordem de 1.173 quilos de CO2 equivalente, então aí esse balanço ele seria muito mais favorável, tá certo? Seria um balanço em que numa conversão como essa você estaria salvando próximo aí a 1.500 quilos de CO2 equivalente por hectare por ano. Tá certo? Então, assim, muito da apresentação que eu vou fazer hoje, ela tem a ver com essa questão de tentar entender, e as pesquisas que a gente faz, onde a gente estuda a dinâmica do carbono do solo a partir da emissão de CO2 do solo, tá certo? Ela tenta entender um pouco esse aspecto. Tá certo? Bom, então, especificamente nesse trabalho em que a gente contrasta um cenário, né, da cana queimada contra um cenário da cana crua, é uma simulação usando técnicas do IPCC, metodologias e fatores de emissão também do IPCC, tá certo? Nós consideramos na área agrícola, né, as fontes como, por exemplo, a queima do canavial, lembrando, né, no caso específico da queima do canavial, você tem que considerar somente o metano e o óxido nitroso, as emissões diretas e indiretas dos solos manejados de N2O, dos solos manejados a partir da aplicação, seja de fertilizantes sintéticos ou fertilizantes orgânicos, tá certo? A emissão de CO2 devido à calagem, tá, que foi uma outra fonte contemplada, vocês viram que a gente considerou algo a respeito do sequestro de carbono do solo, né? E com relação às fontes móveis, bom, você tem uma série de fontes, né, especialmente na cana colhida mecanizada, você tem alguns equipamentos ali que gastam quantidades bastante significativas de diesel, tá certo? Associado ao diesel, você tem as emissões de CO2, esse CO2 você não pode considerar que a planta vai puxar de novo, porque é um CO2 fósforo, tá certo? Então você tem que considerar o CO2, metano e óxido nitroso. Para vocês terem uma ideia, o fator de emissão que nós levamos em conta nesse estudo, ele considera, no caso específico do fertilizante sintético, ele considera as emissões no campo, né, quando você aplica, diretas e indiretas, e também as emissões associadas à produção e ao transporte desse insumo. Tá certo? E, no caso específico do fertilizante sintético, elas são comparáveis. Né? E no caso também do diesel, tá certo? As emissões associadas à produção, transporte e as emissões diretas que está lá na queima no local do diesel. Tá certo? As entradas desse estudo, tá certo? Específico, né? São algo extremamente importante. Tá certo? Nós consideramos que no cenário sob queima versus o cenário da colheita mecanizada, da cana crua, tá certo? Foram utilizados em termos de fertilizantes sintéticos 88 versus 112 quilos por hectare ano, tá certo? A vinhaça e a torta de filtro, usamos nesse cenário as mesmas doses, calagem o mesmo, e vocês notem aqui que há uma diferença significativa
na litragem de diesel que é usada, especialmente quando você passa aí de uma colheita que é manual para uma colheita mecanizada, tá certo? Então, isso é uma litragem típica aí por hectare ano, tá certo? Num sistema, nesse caso, nós consideramos um ciclo de 5 anos, tá certo? Onde você tem uma reforma do canavial, depois 4 anos de corte da cana, porque a cana é uma cultura semi-perene, tá certo? Então, esse foi o cenário que nós consideramos. Tá certo? E aqui destrincha as emissões em CO2 equivalente por cada uma dessas fontes, tá certo? Que nós contemplamos: fertilizante sintético, vinhaça, torta de filtro, os resíduos. Veja, na cana crua, você tem os resíduos que ficam na superfície do solo, que eu falei para vocês que pode chegar a 2 toneladas por hectare, ali está a hora de 5 toneladas de carbono, aqueles resíduos. Esses resíduos eles vão apodrecendo e eles emitem um N2O, tá certo? Então você tem um fator de emissão específico para eles. Tá certo? A queima do canavial, que só ocorre na cana queimada, que está em escuro aqui. A calagem, as emissões em CO2 equivalentes associadas ao diesel em ambos os sistemas. Tá certo? Torta de filtro é um fertilizante que eles aproveitam, né, do próprio sistema de produção da cana, subproduto, e é usado como um fertilizante orgânico. Bom, então quando você, né, calcula tudo isso aqui, né, então tem aqueles números que eu mostrei para vocês, né, da ordem de 2.793 quilos de CO2 equivalente por hectare ano, associado à produção agrícola na cana crua, contra 3.104 na cana queimada, certo? Você tem aqui o sequestro de carbono no solo, né, que nossa suposição é que nessa conversão de cana queimada para cana crua, vamos supor que a cada ano vai se acumular 320 quilos de carbono por hectare ano, certo? O que corresponderia, então, a 1.173 quilos de CO2, abaixando, então, esse residual na emissão total. Um detalhe importante, veja, essas emissões totais aqui, ó, tá? Na cana crua, 2.793 quilos de CO2, isso é o equivalente a 760 quilos de carbono. Tá? Então, na conversão de cana queimada para cana crua, se o seu canavial acumulasse nessa conversão 760 quilos de carbono por hectare ano, você teria um balanço, teoricamente, zero nesse sistema. Tá certo? Então, esse é um número que eu acho um número interessante e eu vou chamar a atenção depois disso para vocês. Tá certo? Note que, em termos somente de palha que fica na superfície do solo, nessa conversão de cana queimada a cana crua, você tem da ordem de 5.000 quilos. Isso sem falar a massa de raiz que fica lá no solo. Tá certo? Então, eu vou mostrar alguns números para vocês. O que eu estou querendo dizer é que, teoricamente, seria possível a gente estar produzindo comida, tá certo? Em alguns setores, e compensando as emissões a eles associadas com um aumento no estoque de carbono do solo. Tá certo? Carbono esse que viria da fitomassa da planta, que, por sua vez, puxou CO2 da atmosfera. Isso coloca, então, a agricultura para 2030, ela é apontada como um dos setores onde existem os maiores potenciais de mitigação do efeito estufa adicional, e o mais importante, esse potencial de mitigação ele é barato, né? Porque se entende que pequenas mudanças nas práticas agrícolas, que muitas vezes até resultam em gastar menos diesel, gastar menos fertilizante sintético, tá, e gastar menos dinheiro, acabariam ainda mais contribuindo com a diminuição do efeito estufa adicional. Então, esse é um software que nós desenvolvemos, tá certo? Onde é possível nós colocarmos todas essas fontes de emissão de gases de efeito estufa, em termos daquelas associadas à agricultura, né, os fertilizantes nitrogenados, torta de filtro, vinhaça, calagem, você tem os fatores de emissão associados a eles, as doses que você estaria aplicando, como aquelas, que aqui realmente tem uma complexidade muito grande, associadas às fontes móveis, porque você tem várias operações associadas tanto ao plantio, quanto à colheita e também associadas aos tratos do canavial. Tá certo? Então, essa é a forma como a maior parte dos produtores, vamos dizer, as usinas, trabalham com isso, cada um tem a sua receita. Tá certo? E a gente acredita que a gente tem conseguido gerar conhecimento novo em cima disso, quando a gente simula esses diversos cenários de produção. Tá certo? Então, isso é interessante. Tá certo? Um desses cenários mais recentes é o trabalho de Ricardo Bordonal, que é um outro orientado nosso. Tá certo? Ele tem simulado a conversão de um cenário baseado na cana queimada convencional, onde o preparo do solo é convencional, isso num ciclo de 6 anos, tá certo? Você tem uma reforma do canavial e 5 cortes, tá certo? Quando convertido para um cenário de cana crua,
com preparo convencional, né, que é um preparo mais pesado e utiliza uma litragem um pouco maior de diesel, né, ou a conversão para uma cana crua utilizando um preparo do solo reduzido, tá? E uma conversão também para cana crua usando um preparo do solo reduzido e rodando na reforma do canavial, rodando com uma crotalária, tá certo? Como fonte de nitrogênio para substituição do nitrogênio sintético, tá certo? Com uma rotação de cultura de crotalária no meio, tá certo? Então, assim, nesses resultados iniciais, pode falar. O ganho ainda, bom, e se for entrar nisso, a rotação com o ganho poderia até favorecer ainda mais essa, sim. Então, de acordo com as nossas contas, eu não vou destrinchar aqui em termos de fontes, mas posso dizer de uma forma geral o que poderia estar acontecendo, né? Quando você passa da cana queimada convencional para a cana crua convencional, tá certo? Você teria uma redução muito associada à questão da queima, tá certo? E você tem uma metodologia também que considera um acúmulo de carbono do solo devido ao aporte de resíduos na superfície, tá certo? Então, isso também está sendo contemplado. Depois, quando você passa da cana crua convencional para a cana crua com preparo reduzido, pelo fato de você ter mudado o sistema de preparo, você considera em 20 anos um pequeno acúmulo no carbono do solo. Isso dá uma diferença muito grande, tá certo? Porque se você fala 50 toneladas de carbono em 30 centímetros, 10% a mais em 20 anos, são 5 toneladas. 5 toneladas de carbono dá próximo a 20 toneladas de CO2 equivalente. E nesse último cenário, tá certo? O que está acontecendo de novo aqui é que uma vez a cada 6 anos, ao invés de você aplicar o fertilizante sintético, você tem a fonte de nitrogênio como sendo da planta da crotalária. Assim. Você tem produção? Não, a gente não considera a questão da produção. A gente só está analisando a questão do balanço dos gases de efeito estufa. Então, quando você faz e utiliza aquele software, por exemplo, e faz algumas simulações mesmo rápidas, tá certo? É possível nós imaginarmos e considerarmos cenários em que, por exemplo, ao invés de você ter um ciclo de 6 anos, onde você teria uma reforma a cada 6 anos, e 5 anos de aplicação de fertilizante sintético, se você tivesse, nesses 6 anos, 2 ciclos de 3 anos com uma leguminosa, uma fonte de nitrogênio ali no meio, então a gente está contrastando isso, possivelmente você teria uma redução nas emissões. Você gasta mais diesel por conta da reforma do canavial, mas você salva as emissões associadas ao uso de fertilizante sintético, que agora está fazendo a rotação. Né? Bom, ainda continuando nesse tópico, tá certo? Até por conta de uma demanda que houve para o nosso grupo, no caso eu, Eduardo e o Alan, tá certo? Nós fizemos uma metassíntese, tá certo? Um estudo, uma meta-análise daquilo que tinha na literatura publicada no Web of Science, no Easy Knowledge, tá certo? Sobre essa questão de acúmulo de carbono do solo em áreas agrícolas brasileiras, quando há uma mudança no uso, como, por exemplo, quando você passa de cana queimada para cana crua, ou, por exemplo, no caso das culturas anuais, quando você passa de um preparo convencional para o plantio direto. Bom, então, para vocês terem uma ideia, você tem aqui a distribuição de cana-de-açúcar ao longo do Brasil, né? A cana hoje, isso aqui é um resultado de 2007, ela está presente aí na faixa de 8,5 milhões de hectares, tá certo? Especialmente aqui na nossa região, vai se espalhando pelo Brasil inteiro. Tá certo? Já o pasto, né, chega a quase 200 milhões de hectares de pasto, tá certo? Dos quais, eu gostaria de lembrar, tá certo? Dizem que 60 milhões até talvez 100 milhões dessa área esteja degradada. E uma das hipóteses é você expandir a agricultura, tá certo? Nessas áreas. Então, no caso desse estudo nosso, da cana, nós fizemos uma metassíntese em termos de medições, trabalhos que mediram variações no estoque de carbono do solo na conversão de cana queimada para cana crua. Tá certo? No pasto também tivemos algumas opções, mas eu vou mostrar mais a questão da cana, a questão da soja e milho. Quer dizer, isso aqui você tem uma área da faixa de 73 milhões de hectares, tá certo? Então veja, a cultura da cana ela ocupa uma área que é 10 vezes menor que a cultura anuais soja e milho e 20 vezes menor mais do que 20 vezes menor do que o pasto, tá certo? E aqui especificamente o milho. Bom, e esse resultado, né, é um resultado importante, porque ele apresenta
o acúmulo de carbono do solo, eu queria chamar a atenção de vocês para essa unidade aqui, ó, em toneladas, megagramas é toneladas, por hectare, por ano, tá certo? Em solos arenosos e em solos argilosos, ao longo do ano de conversão, tá certo? Tá? Então isso aqui são as culturas anuais. Que conversão é essa? Quando a cultura anual é convertida do plantio convencional para o plantio direto. Tá? Então você vê que você tem estudos na literatura que falam aí num acúmulo de carbono na faixa próxima a zero, no caso de solos arenosos, tá certo? 400 e poucos quilos, 600 quilos, tá certo? De carbono acumulado ao longo desses anos aqui, ó, na conversão. Já em solos argilosos, você tem uma oscilação maior. Por exemplo, você tem aqui esse estudo que fala algo próximo a 1.300 quilos de carbono acumulado por hectare por ano, ao longo desses 18 anos de conversão do plantio convencional para o plantio direto, 1.800 quilos. Porém, você tem outros estudos que apontam um decréscimo no estoque de carbono do solo. São poucos, mas você tem, quando você converte, então, a cultura anual do plantio convencional para o plantio direto, que mobiliza muito menos o solo, a partir de preparo. Bom, veja, a cultura, no caso aqui é o milho, tá certo? O milho ele puxa um pouco mais de carbono na forma de CO2 e fixa na sua fitomassa, tá certo? Ela tem uma produtividade que pode chegar aí a 8,6 toneladas por hectare ano em termos de carbono incorporado na biomassa, tá certo? Na sua fitomassa. E isso equivale a 31,6 toneladas de CO2 por hectare ano. Isso é uma medida razoável aí do que a cultura capturou em termos de fotossíntese e fixou em termos de carbono na sua fitomassa, tá certo? Esses 410 quilos de carbono por hectare por ano, em média, tanto em solos arenosos quanto em solos arginosos, a média desses estudos, tá certo? Isso equivale a 4,7% do carbono capturado pela cultura na forma de fotossíntese por ano. Tá certo? Tá? Veja que quando você deixa de preparar o solo, você também facilita com que os resíduos fiquem na superfície do solo, não incorporam eles no solo, tá certo? E tudo isso tem uma influência na dinâmica do carbono. Esse agora é o caso da cana, tá certo? Na cana-de-açúcar você encontra estudos nos últimos 7 anos, tá certo? Eu estou falando de literatura internacional, poucos estudos, que relatam sobre medidas diretas o que acontece com o estoque de carbono do solo quando você converte a um sistema, né, um canavial, que é baseado numa colheita queimada para cana crua e mecanizada. Tá certo? Então veja que em solos arenosos, houveram alguns autores que publicaram trabalhos onde o canavial, né, depois de 3, 4, 6, 8, 12 anos de conversão do canavial de cana queimada para cana crua, registraram valores altíssimos, tá certo? No aumento no estoque de carbono do solo. Em solos arenosos, não tão altos. Aqui você está falando aqui da ordem de 1.000 quilos, 1 tonelada de carbono por hectare ano, estudos aí após 4 anos, 14 anos de conversão, um pouco menos. Tá certo? Bom, só que isso que está aqui, ó, são estudos que foram realizados e a gente não encontra a informação, provavelmente não houve a reforma do canavial ao longo dessa conversão. Quando ocorre a reforma do canavial, veja que quando ocorre a reforma do canavial, e aqui nós estamos considerando estudos com reforma, o valor registrado, são poucos estudos, né, mas o valor registrado é da ordem de 320 quilos de carbono por hectare ano, que é aquele número que eu utilizei lá no começo, naquela suposição nossa do inventário. Tá certo? Note que a cana-de-açúcar ela tem uma captura de carbono na forma de CO2, ela captura um CO2 da atmosfera, que é um negócio impressionante. Tá certo? Enquanto você está falando no milho da ordem de 8 toneladas de carbono fixo na fitomassa por hectare ano, na cana você está falando algo próximo de 30. Em termos de CO2 capturado na fotossíntese, algo próximo de 100 toneladas de CO2 por hectare por ano. Tá certo? Então, 30 toneladas de carbono capturado por CO2 hectare ano, como eu falei, da ordem de 5 toneladas na cana crua, fica só na superfície do solo na forma de palha. Tá certo? Fora o que tem no interior do solo, na forma de raízes. Tá? Esse número que está aqui, 1,87, que isso está em toneladas, 1.870 quilos de carbono que acumulou no solo por hectare ano, nesses estudos antes da reforma, ele não é tão grande assim, ele é comparável ao outro. O problema é que isso tudo se perde na reforma do canavial
e nós estudamos muito isso, a questão do preparo do solo, tá certo? E como que o preparo do solo acelera as emissões. Nós acreditamos que tem a ver com uma série de processos, e um deles é muito acelerado pelo preparo do solo. Tá certo? Então, isso aqui só confirma que a reforma do canavial e o preparo do solo poderia ser revisto, e nós poderíamos estar jogando esse acúmulo, essa conversão para números maiores. Tá certo? Quero lembrá-los que 760 quilos de carbono, mais ou menos, balanceariam todas as emissões advindas do uso de fertilizante sintético, do óleo diesel na cana crua. 1.900 quilos faria com que essa produção fosse, em termos de emissão, negativa. Ou seja, você estaria produzindo comida e ainda tirando o CO2 da atmosfera em grande quantidade e acumulando no solo. É mais do que o necessário. Então, a gente que tem um pouco mais de experiência nessa parte de emissão de CO2 do solo, costumamos medir emissões, como, por exemplo, isso é uma unidade, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês alguns sistemas que nós utilizamos para avaliar essa emissão realmente no solo, tá certo? Nas áreas agrícolas. 2 micromol metro quadrado segundo é uma emissão típica, tá certo? E às vezes a gente se esquece, que uma emissão como essa, em um mês, ela corresponde a algo como 2.300 quilos de CO2 por hectare, tá certo? E no caso de um ano, tá certo? Você teria da ordem de 27 mil quilos de CO2 por hectare, tá certo? O que equivale a próximo a 7.500 quilos de carbono CO2. Tá certo? Ou seja, uma redução da emissão de CO2 do solo nessas áreas em 10% salvaria ao longo do ano algo próximo a 746,5 quilos de carbono por hectare, tá certo? Que seria um acúmulo suficiente para estar fazendo com que as emissões advindas do uso de fertilizantes sintéticos, calagem, óleo diesel fossem zeradas. Tá certo? Então, esse é um resultado, eu acho que é importante. Bom, então agora eu vou entrar numa parte mais conceitual que tem a ver com as nossas avaliações de emissão de CO2 do solo mesmo, nas áreas de cana. Então, eu falei com o professor Bafa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu posso fazer uma pequena parada aqui. Fica à vontade. Alguma pergunta? Posso continuar? Vou tocar para frente. Então, como funciona essa questão da emissão de CO2 do solo? A emissão de CO2 do solo, eu tento abordá-la usando um modelo um pouco mais conceitual. Tá certo? Eu quero lembrá-los que você tem uma equação clássica que trata a respeito do decaimento do carbono no solo, tá certo? E a equação é essa que eu estou apresentando aí para vocês, tá certo? É uma equação similar com aquela que é utilizada para o decaimento do nitrogênio no solo. Tá certo? Então, o decaimento do carbono no solo, por isso tem um número negativo, a sua redução no solo, tá certo? Ela vai depender de uma constante K, que também é conhecida como constante de decaimento, tá certo? Depois eu vou explicitar para vocês do que ela depende, mas da multiplicação dessa constante pelo C, que é a quantidade de carbono que tem ali. Isso porque a atividade microbiana ela é beneficiada. Quanto mais carbono, mais ela é ativa e mais carbono vai decair. Tá certo? Bom, isso que está aqui, dCdt, que é esse decaimento, eu posso associar à emissão de CO2 que está saindo do solo. Quanto mais decai, mais CO2 está saindo. Tá certo? Ou de carbono CO2, para a gente falar em termos de carbono e carbono. Tá certo? Então eu passo de CO2 para carbono CO2, ou de carbono CO2 para CO2 de forma fácil, multiplicando por 12 dividido por 44, ou vice-versa. Bom, então, quando você combina essas duas e chama isso aqui de FCO2, tá certo? Você teria essa equação aqui, que em princípio poderia ser usada de uma forma mais conceitual, mais analítica, para tentar entender a emissão de CO2 do solo, tá certo? De uma forma geral. Já utilizei essa equação antes e essas hipóteses antes para estar explicando as curvas de emissão após o preparo do solo, que é uma coisa que a gente vem estudando há muito tempo, tá certo? Então, eu estudei isso e apliquei essas hipóteses em outro contexto, tá certo? Eu gosto dessa expressão porque ela mostra bem o que está acontecendo assim, em vários locais do mundo, vamos dizer assim, tá certo? Isso porque essa emissão de CO2, ela pode ser pequena ou pode ser grande, e pode depender desses dois parâmetros. Veja, ela depende da multiplicação de K por C. Então você tem alguns locais que têm estoques de carbono muito grandes.
porém a emissão é pequena. Isso porque, naqueles locais, o coeficiente K ele é pequeno, por uma razão ou outra que eu vou explicitar um pouco melhor depois. Tá? Então é possível você aumentar o estoque de carbono do solo, tá certo? Uma vez que você esteja caminhando no sentido em que você está diminuindo esse fator K. Tá certo? Bom, então C é o estoque de carbono, quer dizer, isso aqui em termos de unidades, a análise dimensional disso aqui, tá certo? Isso aqui você pode colocar gramas por metro quadrado, ou quilogramas por hectare, toneladas por hectare, tá certo? Isso aqui tem a análise de tempo a menos 1. Né? K é hora menos 1, dia menos 1, ano menos 1, tá certo? E aí você tem, então, a emissão em quilogramas por metro quadrado por hora, por exemplo. Tá certo? Então você tem aqui o estoque de carbono, que você tem ali naquele local, tá certo? Que você está avaliando. E K é, como eu falei, a constante de decaimento. Do que ela depende? Tá certo? Primeira ordem, a gente pode dizer que ela depende do seguinte. Tá? Temperatura, quanto maior a temperatura, menor a temperatura, mais facilitada fica as reações químicas e a atividade microbiana também é beneficiada por isso, tá certo? A umidade do solo, né? Temperatura no geral, nas escalas que a gente trabalha, assim, em termos de tamanho da área, tá certo? A temperatura de um ponto para o outro, assim, ela não varia muito, né? Só de um dia para o outro. Então ela varia ao longo do tempo, tá? Em termos de umidade do solo, então se você arma um gradeado aí na faixa de 1 hectare, por exemplo, então essa propriedade ela varia muito tanto no espaço quanto no tempo. Ela varia muito de um dia para o outro, mas em 1 hectare assim, você tem grandes variações de umidade do solo de um ponto para o outro. Tá certo? A oxigenação do solo, que é um fator que é pouco... A atividade microbiana aeróbica, ela depende do oxigênio, que entra lá no interior do solo. Tá certo? Argila, tá certo? Teor de argila. Esse passa para aquela questão das argilas silicatadas, as argilas oxoferrosas, e a questão da proteção física do carbono que está no solo, tá certo? E a acessibilidade dos micro-organismos por conta dessa proteção. E a relação CN, que tem a ver com quão lábil é ou não aquela fonte de carbono que você está colocando ali naquele local. Tá certo? Então a gente tem estudos em vários locais, né? Então dependendo de como você arma o seu gradeado ali, tá certo? Como que você coloca os seus pontos para você estar medindo as coisas, você pode capturar a dependência da emissão com um desses fatores ou outro desses fatores, ou às vezes até o ambiente onde você está. Tá certo? Então, por exemplo, na Antártica, né? A gente observa uma relação muito grande da emissão de CO2 do solo, obviamente, com a temperatura do solo. Porque ali, ela é o fator limitante. Tá certo? Também na Antártida, tem alguns resultados que mostram que como a fonte de carbono que ocorre nesses locais diferentes, às vezes tem a ver com pinguins, com aves, ou às vezes é uma gramínea que morreu ali e ficou. Então a relação CN também ela joga muito bem na explicação das variações de um ponto para o outro. Tá certo? Já num canavial, por exemplo, né, quando você pega 1 hectare, você está falando de uma variedade que é a mesma, a relação CN é uma coisa que não muda muito de um ponto para o outro, então você não consegue capturar esse tipo de dependência, dependendo da área que você está mostrando ali. Então, de um local para o outro, o fator limitante que vai estar fazendo com que esse K seja pequeno, um pouco maior, ele varia muito, né, em primeira ordem em cima desses aqui. Né? Bom, a questão da umidade é uma questão interessante, quer dizer, a umidade ela joga para os dois lados, tá certo? A umidade ela auxilia, vamos dizer, ela aumentaria essa constante K, porque, bom, aí vem uma explicação de um físico, né, que foi parar nas agrárias, né, micróbio não anda nem voa, micróbio nada, tá certo? Então, como a mobilidade microbiana tem a ver com a questão da umidade, quer dizer, a umidade, quando ela é aumentada, ela favorece a mobilidade microbiana. Por outro lado, tá certo? O solo é um sistema poroso e a entrada de oxigênio do solo, a saída de CO2, tá certo? Tem a ver também com o preenchimento desses poros com água. Tá certo? Então, por outro lado, a umidade do solo, ela joga atrapalhando na oxigenação do solo, tá certo? Que é um outro fator extremamente importante. Então, a umidade ela tem essa característica tá certo? De poder, quando você fala, por exemplo, de um estudo de variação espacial da emissão, e relacionando isso com propriedades do solo, especificamente com a umidade, ou ao longo do tempo, você pode observar uma relação entre essas duas, a emissão e a umidade, que pode ser positiva ou negativa. Isso vai depender muito do ambiente onde você está. E também da porosidade do solo. Bom, nós não medimos somente, na maioria dos experimentos que nós fazemos, de variabilidade espacial, relação com propriedades do solo, isso nós não medimos diretamente. Tá? Isso é uma coisa que eu estou correndo atrás, inclusive, tentando ver como é que nós vamos fazer certinho para estar medindo o teor de oxigênio que existe lá no interior do solo. Isso é uma coisa que a gente está vendo. Tá? De qualquer forma,
nós medimos, no geral, nesses estudos de variabilidade, a porosidade do solo. Então, você espalha, por exemplo, 100 colares, tá, mede em 100 pontos essa emissão, aí você tira o solo, você sabe qual que é a porosidade daquele solo, você tem também a umidade volumétrica, tá, então você consegue inferir a porosidade livre de água, tá certo? Que é uma medida indireta da oxigenação. Tá certo? Então, a porosidade livre de água. Tá? Então, lembre-se desse detalhe. Então, um dos primeiros estudos que eu vou mostrar para vocês tem a ver, então, com uma coisa que a gente já vem estudando há muito tempo, sobre essa questão da emissão de CO2 induzida pelo preparo do solo, tá certo? E, inclusive, resultados relativamente recentes de Eduardo, tá certo? Então, esse tipo de estudo, né? Quando a gente roda esse tipo de estudo, a gente roda em parcelas relativamente próximas, tá certo? No geral, o preparo do solo é aplicado e, às vezes, no mesmo dia ou 24 horas depois, nós começamos a avaliar a emissão de CO2 do solo, por sua vez, é avaliada com esse sistema portátil que está aqui, tá certo? Que captura as alterações de concentração de CO2 no interior da câmera ao longo do tempo, uma vez a câmera é fechada e colocada sobre o solo. Essas variações da concentração de CO2 no interior da câmera ao longo do tempo te dão, basicamente, a emissão de CO2 do solo. Simultaneamente, nós podemos avaliar a temperatura do solo, podemos avaliar a umidade volumétrica do solo, que a gente tem um sensor específico para isso, tá certo? É espectroscopia de absorção óptica, tá certo? Então, exatamente. Então, a maioria dos sistemas bom, o que acontece, essa pergunta é uma pergunta muito boa. No caso do CO2, devido à banda de absorção dele ali, ser numa faixa que é um pouco mais favorável, vamos dizer assim, né? Então você faz com luz branca e ela não overlapa com o vapor d'água, tá certo? Então fica fácil. Agora já para o óxido nitroso e o metano você não tem um sistema tão preciso, né? Baseado em espectroscopia de absorção óptica. Se você quiser, você vai ter que usar lasers, aí você vai para uma coisa muito mais cara, tá certo? Então, no geral, quando se fala em emissão de CO2 do solo, em instrumentação, uma coisa é quando você se propõe a trabalhar com CO2. Aí você tem um instrumento portátil, que é relativamente barato, né, e preciso, em que você pode levantar, por exemplo, 100 pontos em 2 horas, tá certo? Dessa emissão, tá certo? Em um tempo relativamente curto. Agora, quando se fala em metano e óxido nitroso, você tem que partir para outras tecnologias, cromatografia a gás, você tem que montar uma câmera, puxar com seringa, levar para o laboratório, já não é uma coisa tão portátil. A menos que você gaste muito dinheiro para comprar sistemas a laser, tá certo? Que aí já são coisas mais... Isso aqui é luz branca, basicamente. Então, esses colares eles são colocados sobre o solo de PVC, são canos, praticamente canos cortados de PVC, você encaixa a câmera sobre eles, naqueles pontos, você deixa lá durante dias, tá? Vários dias, tá certo? Com isso, então, você consegue monitorar essa emissão por vários dias. Tá certo? Um detalhe importante, nesse experimento, tá certo? O que nós fizemos, então? Nesse experimento, uma sorte lá, né, na área que Eduardo pôde encontrar, nós tínhamos áreas de cana queimada, adjacentes a áreas de cana crua, tá certo? Aquelas áreas de cana crua haviam sido convertidas de cana queimada havia 3 anos, tá certo? E bem, nas áreas de cana crua, nós criamos um outro cenário, pois deixamos áreas de cana crua sem palha, onde a palha foi retirada com a mão, tá certo? Então veja, eu vou mostrar aqui resultados do que acontece com a emissão de CO2 do solo, após o preparo, tá certo? Em 3 sistemas de colheita diferenciados, tá certo? Cana queimada, já não tinha palha, cana crua sem palha, a palha foi retirada com a mão, e cana crua com palha, tá? Então aqui vocês veem algumas parcelas, tá certo? Aqui o trator já passou, porque é convencional, aqui havia palha, né? A palha já foi incorporada, tá certo? Aqui estava sem palha, você tem aqui a sem distúrbios, né? Nós sempre temos a sem distúrbio ali, né? Para a gente também ver qual é o impacto do preparo do solo sobre essas emissões, tá certo? E a sem distúrbio sem palha é a sem distúrbio com palha, tá certo? Tá? Vocês podem ver aqui. Bom, isso são, né, várias curvas, né, que tratam, então, de tratamentos que estão no sistema cana queimada, cana crua sem resíduos, ou sem palha, e cana crua com resíduos. Tá certo? Essa emissão aqui ela está em CO2, carbono CO2, poderia estar em CO2, é só questão de uma unidade, gramas de carbono emitido na forma de CO2 por metro quadrado por hora, dia após preparo. Bom, em preto, a emissão da parcela sem distúrbio, tá? Ao longo dos dias. Nesses 3 sistemas, porque nós temos 3 parcelas sem distúrbio. Uma parcela sem distúrbio na
cana queimada, uma parcela sem distúrbio na cana crua com palha e uma na sem distúrbio cana crua sem palha. Em vermelho, após o preparo convencional do solo. Tá? Em verde, após o preparo convencional do solo com adição de calagem. Tá? E em azul, após o preparo convencional do solo, adição de calagem mais gesso. Tá? Então, esse tipo de estudo, a gente já faz tempo, tá certo? A gente faz esse tipo de estudo para justamente poder subtrair, né? Falando assim de uma forma mais geral, tá certo? Poder subtrair uma emissão da outra para tentar derivar o efeito, por exemplo, do preparo sobre as emissões do solo, o efeito da palha quando associado ao preparo sobre as emissões, o efeito da calagem sobre as emissões e assim por diante. Tá certo? Então note, por exemplo, que essa subida que você tem aqui, veja, aqui você não tem palha, tá certo? Essa subida da emissão que você tem daqui para cá, esse aumento é devido simplesmente ao preparo do solo. Tá certo? E muito provavelmente veio do solo, porque aqui você não tinha palha. Tá certo? Esse carbono, CO2, ele veio efetivamente do solo. Esse outro aumento que você tem aqui é devido ao uso da calagem, porque você subtrai essa curva dessa, o que você tem a mais aqui somente é a calagem. Tá certo? E esse terceiro aumento aqui, né, você pode ter uma ideia aí da questão do gesso. Tá certo? Então vocês estão vendo aqui, né, a emissão da parcela sem distúrbio, ela já mostra uma certa diferença. Existem algumas outras características interessantes que a gente pode explorar, por exemplo, essa queda da emissão ao longo dos dias após o preparo. Isso é típico desses estudos, tá certo? De emissão após preparo. Tá? Você pode perceber aqui também que, de uma forma geral, quando você prepara o solo no local que tem palha, as emissões são muito maiores, tá certo? Isso porque você teria uma fonte adicional de carbono e CO2, que é a palha, tá certo? Então, aqui você tem da ordem de quantas toneladas de palha na cobertura? 9 toneladas. Né? 11 toneladas de palha por hectare nesse momento em que o preparo foi conduzido, tá certo? Bom, mas as emissões totais, que é a área embaixo da curva, tá certo? Acabam sendo mais interessantes da gente estar aí observando, tá certo? Então vocês podem ver, por exemplo, um aumento como esse aqui, ó, ele muito provavelmente é devido somente ao solo, ou esse aqui, porque nesse momento o preparo do solo, o preparo convencional foi aplicado sob uma condição de solo sem a palha. Tá certo? Então essa emissão adicional, ela vem provavelmente do solo, tá certo? Aqui você está falando, em 25 dias, da ordem de 250 a 300 quilos de carbono, tá certo? Em 25 dias, induzido por um preparo do solo. Tá certo? Note que esse aumento que você tem aqui, ó, tá certo? A gente não pode associar somente ao solo, né? Como fonte de emissão. Porque aqui você tem também a palha. E esse aumento ele é bastante significativo, tá certo? Você tem uma emissão adicional aqui, por conta do preparo convencional, em cima de uma área de cana crua, da ordem de 3.800 quilos de CO2 por hectare em 25 dias, ou 1.000 quilos de carbono que saiu na forma de CO2 em 25 dias, quando você prepara o solo nesse sistema, né, certo? No preparo do solo. Tá? Não podemos atribuir isso totalmente ao solo, isso provavelmente boa parte vem da palha, já que quando você prepara nessa condição, você tem da ordem de 250 quilos. Tá? Então, você teria mais ou menos 4 vezes mais emissão, tá certo? Sendo 3 partes vindo da palha, tá certo? E uma parte vindo do solo. Bom, eu queria chamar a atenção de um resultado aqui, porque essa questão da emissão após o preparo do solo, como que o preparo do solo acelera as emissões, a gente já estudou, assim, a gente vem estudando isso já faz muito tempo, né, em experimentos diferentes. Tá certo? O que nós encontramos, que eu acho que merece um destaque especial nesse resultado especificamente, é a questão da palha. Tem se sustentado, em alguns locais, que deveria se retirar a palha da superfície do solo, nessas áreas de cana crua, para gerar energia. Tá certo? Retirar a palha, ou completamente, ou parcialmente, a gente não conhece direito. Ou até mesmo, no futuro, talvez até fazer etanol com a própria palha, um etanol de uma geração acima, à base de celulose. Tá certo? Então, queria comentar uma coisa sobre esse resultado, justamente esse resultado que eu acabei de mostrar, da influência da palha sobre a emissão. Note que quando você compara a emissão total nesses dois cenários de manejo de colheita, tá certo?
E aqui você está falando da cana crua, sem palha, tá certo? No residuals, tá? Infelizmente isso aqui está em inglês. E você compara com a cana crua com resíduos, tá certo? Note que a remoção dos resíduos da superfície do solo, isso foi feito de uma forma muito delicada, tá certo? A simples remoção dos resíduos da superfície do solo na área de cana crua acabou resultando, na parcela em que a palha foi removida, numa emissão que é 252 quilos a mais de carbono CO2 por hectare. Uma emissão tão alta quanto aquela induzida pelo preparo do solo. Tá certo? Então, note que a emissão que você tem aqui, ó, induzida pelo preparo do solo convencional, ela é tão alta quanto essa aqui, ó, quando você simplesmente remove a palha da superfície do solo. Tá certo? Então, isso é um resultado que para nós é um resultado novo, tá certo? Um resultado recente. A gente sempre achou que o preparo do solo era a grande, né, causador das perdas de emissões. E agora a gente tem visto que o papel da presença da palha na superfície do solo, tá certo? Ele pode também ser muito importante em termos da redução das emissões do solo, tá certo? Certamente do solo também. Então note que você, quando subtrai as emissões totais da parcela sem palha, da emissão da parcela com palha, você tem um número que é próximo daquela que foi induzida pelo preparo do solo. Isso é simples remoção da palha. Tá certo? Esses são os resultados da umidade do solo. Tá certo? Então, em todos esses tratamentos, em todos esses sistemas, ao longo desses dias, nós medimos em 10 pontos em cada um desses tratamentos, temperatura e também a umidade do solo. Eu estou mostrando para vocês aqui somente a umidade do solo. A umidade volumétrica do solo. Tá certo? Note que, quando se trata da parcela sem distúrbio, a parcela sem distúrbio com palha está aqui, ó, as variações da umidade do solo ao longo dos dias. Tá certo? Choveu muito ao longo desses dias, então você tem algumas variações. E aqui você tem as variações ao longo dos dias da umidade do solo na parcela sem palha. Tá certo? Veja que esse primeiro dia aqui, ó, é 24 horas depois que a palha foi removida. Certo? Então, 24 horas depois em que a palha foi removida, você já poderia ver uma mudança bastante significativa na umidade do solo na parcela sem palha. Certo? O que acontece? A umidade do solo cai. Certo? Ela cai bastante. Tá? Ela cai da ordem de 6%. Tá certo? Ela cai da ordem de 6% em média. Então, ao retirar a palha, a umidade do solo ela cai abruptamente. Tá? Quero lembrá-los que a umidade do solo ela pode jogar a favor da emissão, tá certo? Ou contra a emissão, tá certo? A favor ou contra a atividade microbiana, dependendo dali do local em que você está. Tá certo? No geral, quando os locais são muito secos e você vai colocando a umidade do solo, né, a atividade microbiana é beneficiada e a emissão aumenta. Quando você já tem uma certa umidade, se você vai colocando a umidade do solo, você começa a atrapalhar a difusão, a entrada de oxigênio e a emissão cai. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que nós também temos nos nossos estudos, é a relação da emissão de CO2 com propriedades do solo. Tá? Então, isso também nós fazemos esse tipo de estudo em locais diversos, não necessariamente no mesmo local em que aquele outro estudo da emissão após preparo foi feito, tá certo? Em locais diferenciados. Tá certo? Então, quando hoje em dia fazemos estudos da emissão, da variabilidade espacial da emissão nesses locais, tá certo? Nós construímos um gradeado, às vezes, um pouco estranho, tá certo? Mas é um gradeado que nos possibilita avaliar a questão da anisotropia das propriedades do solo no canavial. Tá certo? Então, aqui o que você vê aqui é uma ampliação desse centro. Tá certo? Aqui são as linhas de plantio, né, onde a cana estaria sendo plantada. Tá certo? E esses pontos representam onde os colares de medição foram colocados. Tá certo? Então, você tem colares que estão entre linhas, tem colares que passam mais próximo da linha de plantio, e isso vai se distribuindo no canavial de uma forma tal que nós podemos depois, né, aqui tem 89 pontos esse gradeado, mas nós já construímos gradeados desse tipo com 140 pontos, por exemplo, certo? Depois nós podemos
avaliar, não só para a emissão de CO2, mas as propriedades do solo diversas, tá certo? Ao longo dessa transeção aqui, ou dessa outra aqui, que passa a 90 graus da linha de plantio, ou essa transeção que é paralela à linha de plantio, tá certo? A gente consegue avaliar esses aspectos associados à anisotropia, né? Então, nós temos observado, por exemplo, né, que na direção de zero você tem uma emissão que é significativamente diferente da emissão ao longo das outras direções, e assim a coisa vai, tá certo? Não só para a emissão, mas também para a porosidade livre de água, para a umidade do solo, a densidade do solo. Existem alguns aspectos nos canaviais, algumas propriedades do solo nos canaviais, que também indicam essa anisotropia. Tá? Quando você pega essa propriedade ao longo de uma direção, ela se difere da outra, que é perpendicular a ela. Tá certo? E essas propriedades, especialmente, são as propriedades físicas. Né? Geralmente a porosidade do solo, densidade do solo, também a emissão de CO2 inclusa. Né? Bom, nesse estudo específico, tá certo? Como são 89 pontos, a gente pode traçar, né, como que a emissão se relaciona com a porosidade livre de água. Né? Lembro vocês que a porosidade livre de água é a porosidade do solo menos a umidade. Tá? Então, quando você, que também é dado em metro cúbico por metro cúbico, então você acaba obtendo a porosidade livre de água, que é o atributo que até então nós conseguimos encontrar que mais se relaciona nos canaviais com a emissão. Tá certo? Então, a porosidade livre de água, ela consegue explicar, num gradeado como esse aí, certo? Próximo a 50% da variabilidade da emissão. Então, dizer que a emissão aumenta com a porosidade livre de água, tá certo? É dizer que ela diminui com a umidade, porque a porosidade livre de água, tá certo? Quanto maior a umidade, menor a porosidade livre de água, tá certo? Então, veja que isso é um indicativo. Dizer que a emissão nesses locais aumenta com a porosidade livre de água, a gente já começa a suspeitar da questão do oxigênio. Tá certo? E veja que quanto maior é a umidade do solo, menor é a emissão, quando você leva em conta esse gradeado com 89 pontos, foram avaliados vários dias, tá certo? E a relação disso com a umidade do solo, nesses pontos. Tá certo? Estoque de carbono. Estoque de carbono, no geral, nos canaviais, você não encontra boa relação entre a emissão de CO2 do solo e o estoque de carbono. Tá certo? Você não encontra. Tá? Então, quando você faz a relação entre a emissão e a quantidade de carbono que tem embaixo daquele ponto, você não vê uma relação muito boa. Ou seja, aquele modelo diz o seguinte, que quando você considera a emissão de CO2 do solo, nesses ambientes, tá certo? O fator controlante é o K, alguma coisa que está dentro do K. Tá certo? E nós acreditamos que seria mais relacionado à oxigenação, pelo fato de estar diretamente relacionado à porosidade, ser a porosidade livre de água a propriedade que melhor explica. Tá certo? Isso é um resultado interessante, quer dizer, eu já andei pensando muito sobre isso, tá certo? E isso possivelmente queira dizer que nesses locais você pode aumentar o estoque de carbono do solo. E a emissão não vai aumentar. Quer dizer, esses podem ser possíveis locais em que você estaria aumentando o estoque de carbono do solo e isso estaria se sustentando. Se você tivesse um local onde a emissão de CO2 do solo aumenta com o estoque de carbono, você já está num limite que se você colocar mais carbono ali, vai aumentar mais ainda a emissão e você não vai aumentar seu estoque. Mas não é o caso desses ambientes. Tá certo? Bom, aquele resultado que vocês viram da relação entre a emissão de CO2 do solo e a porosidade livre de água, do experimento do gradeado, tá certo? Você tem um coeficiente angular aqui, tá certo? Quanto que aumenta a emissão em função do aumento dessa porosidade livre de água. Esse aumento da porosidade livre de água ele pode ser devido ao aumento da porosidade física do solo ou uma diminuição da umidade do solo, tá certo? Um ou outro, tá? Então veja que esse coeficiente angular que vocês estão vendo aqui, né? Ele é na faixa de 0,11 micromol de CO2 por metro quadrado segundo por porcentagem de porosidade livre de água. Tá? Eu acho que esse número é um número importante, vou dizer já por quê. Bom, uma diminuição, então, nesse ambiente de 6% na porosidade livre de água, lembro vocês que lá no outro ambiente, ao preparar o solo, ao retirar a palha, houve uma diminuição de 6% na porosidade livre de água, isso aqui é um outro sítio, tá certo? Mas nesse, se você diminuir em 6% a porosidade livre de água, você causaria uma emissão, tá certo? Aumentaria a emissão em quase 200 quilos de carbono CO2, que é um número similar àquele outro lá, tá certo? Quando nós retiramos a palha do solo, tá certo? Na condição comparada com o solo com palha. Tá certo?
houve uma diminuição de 6% na umidade do solo e um aumento de 250 quilos de carbono na forma CO2. Tá certo? Então, certamente, o monitoramento das emissões do solo influenciado pelo manejo e propriedades do solo constitui, nós acreditamos, sempre acreditamos nisso, agora ainda mais, tá certo? Constitui algo de grande importância. Então, eu gostaria de primeiro agradecer à FAPESP, o CNPq também, e a Unesp pelo apoio financeiro, os nossos estudantes, graduação e pós, os professores José Marques Júnior, Jânio Tadeu Pereira, Afonso Lopes e os demais colaboradores desse projeto que nós temos na FAPESP, as usinas de cana que têm colaborado com os nossos estudos. Muito obrigado. Perguntas para o Milton? Perguntas? Milton, em relação a retirar a palha e converter em energia, vale a pena ou não? Então, a gente tem esse estudo, né, e outros estudos que têm mostrado, porque nós repetimos isso em outros locais, tá certo? Com outros estudos de estudantes de mestrado, e nós temos observado que ao retirar a palha, a simples remoção da palha da superfície do solo causa um aumento na emissão tão significativo quanto aquele induzido pelo preparo do solo. Tá certo? Então, isso é coincidente, inclusive, com a metodologia específica do IPCC, quando você vai fazer inventários, tá certo, de emissões em áreas agrícolas, que prevê que se você converte o seu sistema agrícola para um sistema com grande aporte de resíduos na superfície do solo, você deve incluir um aumento no estoque de carbono. Tá certo? Entendeu? Então a gente está achando que a questão da remoção da palha da superfície do solo, que é bom, ela pode ser um problema, tá certo? Não é uma coisa tão simples e que deveria ser bem entendida. Quando você vai gerar energia, você vai estar reduzindo o uso de outra fonte. Por outro lado, você poderia estar aumentando as emissões do solo de uma forma até maior do que aquela que você estaria reduzindo. Então, esse balanço teria que ver com um pouco mais de precisão, tá certo? Mas, de qualquer forma, veja, deixa eu ser um pouco mais preciso com relação a essa questão da palha, né? Não é, o que nossos resultados estão mostrando, não é que o carbono que está na palha, ele vai sair da palha e vai entrar no solo, tá certo? E vai aumentar o estoque de carbono do solo por isso. Isso, é que a palha na superfície do solo desfavorece a emissão. Porque mantém a umidade do solo um pouco superior, temperatura mais baixa, e isso está mostrando que as emissões são reduzidas, tá certo? A presença da palha na superfície do solo. E quero lembrá-los, em adição, que nós estamos caminhando provavelmente para um mundo onde as estiagens vão ser cada vez maiores, tá certo? Você vai ter períodos cada vez maiores de estiagem, mais secos, tá certo? Onde a presença da palha na superfície do solo, ela vai ser cada vez mais importante, tá certo? Sistemas que mantêm uma palha e uma umidade do solo mais adequada embaixo vai ser cada vez mais importante. Ainda nessa direção, eu vejo uma controvérsia, né? Está preocupado com CO2 emissão. Então, se eu deixo palha, aumenta a umidade e reduz a emissão. E quanto à relação à fertilidade do solo, né? Aí dentro desse estudo, dá para buscar um equilíbrio, qual a densidade de palha para favorecer o CO2, mas garantir uma boa qualidade da terra? Essa pergunta é muito boa, porque naquele cenário que nós rodamos, e nos cenários que nós estamos rodando agora, porque você pode, por exemplo, somente no sistema agrícola de cana, você pode variar muita coisa ali, né? Nesse cenário que nós rodamos, nessa publicação que nós tivemos que deixar muito bem claro que na conversão do canavial de cana queimada para cana crua, no geral, o que se faz, se aumenta as doses de fertilizante sintético. Tá? Mas também tem sido observado que após 10, às vezes um pouco mais, 12 anos, tá certo? Os canaviais, quando convertidos para cana crua, eles passam a ter uma demanda menor de fertilizante sintético. Tá certo? E aí eles começam a aumentar a produtividade. A palha que fica na superfície, talvez mais importante que o carbono, tá certo? São os nutrientes que estão ali. Esses nutrientes eles vão saindo, só que eles demoram muito mais para surtir um efeito e para estarem livres no solo e para a planta poder absorver, do que um fertilizante sintético, que o nitrogênio já está lá prontamente disponível, você joga ali e tal, libera, a planta puxa, acabou. Então, quando você converte o canavial, né, os estudos têm mostrado, não são nossos estudos, tá certo? Quando os canaviais são convertidos em um sistema, né, queimado para uma cana crua, entende-se que depois de um certo tempo, você começa a obter produtividades
com doses de fertilizantes sintéticos até mais baixas, tá? Produtividades até mais altas do que você tinha antes no sistema cana queimada. Mas você tem que pagar um tempo por isso, tá certo? Então isso aqui é o problema, talvez. O Newton, em relação ao modelo físico que você está usando, Sim. Você falou que existe a possibilidade de que você ainda não saturou o sistema. Primeiro, esse modelo ele é válido em algum outro tipo de cultura, quer dizer, ele funciona bem? E segundo, é possível fazer um experimento para determinar qual seria o potencial de saturação desse solo com essa cultura para você? Porque aparentemente você está no transiente ainda, não chegou no estacionário, onde você consegue fazer aquela igualdade, né? Sim. Você já tem resposta a essas perguntas? Essa pergunta é muito boa, tá certo? A gente tem tentado entender cada vez mais a relação da emissão com essas propriedades do solo, usando esse modelo, tá certo? E com esse modelo tentar prever alguma coisa, né? Então, como nesse caso específico, né, na maior parte dos estudos que a gente faz, as variações no estoque de carbono do solo, elas não causam aumento ou diminuições nas emissões, nós acreditamos que nesses ambientes você pode colocar mais carbono, e seriam ambientes mais susceptíveis ao aumento dos estoques. Tá certo? Mas o carbono tem que forma? Ácido úmico? Sim, o carbono tem forma ácido úmico, ácido fúlvico, mina, humus, né, de uma forma geral. Não é possível você construir um solo em que você carrega com essas coisas e você mede. Existe uma opção, sabe se... existe uma opção que está sendo colocada, certo? Que é uma opção interessante, muito interessante. É de usar parte dessa palha, não precisa nem usar tudo, veja, para você compensar as emissões derivadas dos tratos, uso de diesel, fertilizante sintético e tudo mais, você precisa de 750 quilos de carbono. Né? Isso é o equivalente a aproximadamente 3 mil quilos de CO2. Só na palha você tem 5 mil quilos de carbono. Então você poderia pegar, por exemplo, 1/5 disso, né? 1.000 quilos de carbono, e retornar ao solo de uma forma mais estável, provocando um certo sequestro, vamos dizer assim, mas um carbono de uma forma mais estável. Então existe uma opção de queima chamada pirólise, né, onde você produziria um resíduo que é conhecido na literatura internacional como biochar. Né? Esse resíduo é um carbono, pelo fato dele ter sido produzido por uma queima na ausência de oxigênio, ele é um carbono muito estável. Certo? Você poderia pegar esse resíduo e dar um fim para ele, de forma a compensar a emissão que você está tendo em outros setores, na área agrícola ou até mesmo em outros setores. Tá certo? Então isso é uma opção que está sendo aventada aí, com certeza. Né? Você teria que... porque se você simplesmente enterra um carbono lábil no solo, tá certo? Um carbono fresco no solo, vindo de uma fonte fresca como um carbono fresco, né? Na verdade esse termo não existe, mas uma fonte fresca como resíduos, recente como resíduos da palha, por exemplo, tá certo? O que provavelmente vai acontecer, você vai aumentar a atividade microbiana e esse carbono vai sair na forma de CO2, simplesmente você vai aumentar a respiração do solo. Tá certo? Então uma das opções é você queimar parte disso e retornar para o solo na forma de um carbono mais estável, tá certo? Um humus ou alguma coisa assim. Mas aí é lógico que você tem que levar em consideração todo esse processo para levar a palha até um forno, depois trazer de volta, e tem toda outras coisas envolvidas aí. Né? Mais perguntas? Tem mais duas, só depois vou ficar quieto. Você não poderia aumentar a atividade microbiana local, é uma, e a outra é o seguinte, aquele gesso que você cita ali, não sei se eu estou enganado, mas não é esse gesso que a gente põe aqui, é gesso industrial, gesso agrícola, que vem do resíduo da indústria de cimento, não é assim? Ou indústria de siderúrgica, se eu não me engano, né? Esse gesso não é o gesso da construção, é o gesso agrícola. De siderúrgica, se eu não me engano. Então, acho que tem uma... Quer dizer, você está reciclando carbono de algum lugar lá também, né? Teria alguma pegada associada. Ele não tem carbono, a gente não... quem tem carbono ali é a calagem, tá certo? O gesso, ele poderia estar causando emissão adicional por um aumento ou diminuição da atividade microbiana devido ao uso dele ali, né? Bem, se não existem mais perguntas, a gente queria agradecer o Newton e convidar para um café ali e continuar a conversa de forma mais animada até. Muito obrigado, hein?